Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje. Precisamos enxergar o bem. E olha que isso é urgente. Isso é muito importante para a nossa saúde mental, isso é muito importante para a nossa vida cotidiana. Precisamos enxergar o bem. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é. Como a grande mídia só falava ou só fala do mal e dos horrores, porque dá mais audiência, não porque só existe o mal no mundo, dá mais audiência. Se falar, olha, está tudo em paz, vamos ver a alegria, não dá tanta audiência. Então tem que falar dos horrores, dos crimes e a coisa e tal. Nós nos acostumamos a só ver o mal e não enxergar o bem. Então a impressão que a gente tem olhando para o mundo é que só existe mal no mundo, porque os nossos olhos para o mundo, a nossa janela do mundo, é essa grande mídia que só fala de coisa horrível, de crime e coisa horrorosa. Agora, as mídias sociais pegaram a mesma esteira, justamente para ter mais audiência. Isto gera nas pessoas em geral o quê? Depressão, angústia, mal-estar, sensação de vazio, que é o vazio existencial, e outros males internos. Como nos parece que só o que é noticiado existe, então nossa janela para o mundo são as notícias que recebemos. Nos parece que o mundo só é feito de crimes e desgraça. Então se tem um terremoto a gente fica logo sabendo. Mas se um cientista inventa algo bom para a humanidade, uma coisa maravilhosa na Rádio Mundial, que é o Jornal da Boa Notícia. Então, mas normalmente por aí só sai numa notinha de rodapé, você nem enxerga, você nem vê. Isso se sai, né? Algumas pessoas até se perguntam, cadê o bem se eu só vejo o mal? Porque a janela para o mundo é a mídia. Antes a grande mídia, agora as mídias sociais. E essa tendência de só mostrar desgraças, que começou com a grande mídia, atualmente continua nas mídias sociais. Por quê? Porque dá mais audiência, a pessoa quer ver sangue, quer ver horror, quer ver isso, quer ver aquilo. Pronto, e aí a gente só vê essas coisas horrorosas, crimes e coisas horrorosas. Claro que precisamos conhecer o mal que existe no mundo, não é também fechar os olhos e fingir que não está acontecendo nada, que o mal não existe no mundo. Não, ele existe. Aqui eu vou me atrever a fazer um parênteses, ele não é, mas ele existe. Mas isso a gente explica em outra ocasião. Mas precisamos equilibrar estas visões com a percepção do que existe de bom também. Porque se é, só ouvi hoje coisa ruim, só ouvi desgraça, só ouvi desgraça também. Eu preciso equilibrar, preciso ver alguma coisa boa, porque senão eu fico num estado lastimável, interno, cheio de angústia, depressão, etc. Ou seja, se só vemos crimes e horrores, acreditamos que o mundo é feito só de crimes e horrores. Porque a nossa janela para o mundo antes era só a grande mídia, né? Hoje são as mídias sociais também, mas estão indo na mesma linha. Claro, você pode escolher programas que não vão nessa linha. Sugiro o meu, por que não? Pior do que isso, não vemos o outro lado. O lado do bem. E perdemos a esperança na vida. Então as pessoas começam a perder a esperança na vida, caindo em profunda depressão, em angústia, ou em vazio, o chamado vazio existencial. Então cai em tudo isso, por quê? Porque não vê o lado bom da vida, não vê o lado bom no cotidiano, não vê o lado bom no mundo, então fica nessa situação, né, de falta de esperança, de angústia, sensação de vazio existencial. Observe como você fica depois de ver na grande mídia e nas mídias sociais
1 hora ou mais só de crimes e horrores. Veja como você fica depois. Você fica assim abalado, mas é claro. Crime, 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 horror, horror, horror. Claro que vai ficar assim. Só o lado mal, só o lado ruim. Claro que vai ficar assim. E com aquela sensação, bom, é isso que existe no mundo, esse é o mundo. Não com a percepção, bom, eles querem audiência e por causa da audiência que eles querem só noticiam coisa ruim. A gente não fica com essa noção. A gente fica com a impressão, bom, não, o mundo é assim. Olha, estão falando a realidade. Não, não estão falando a realidade. Estão falando a realidade parcial. Estão falando a realidade só do lado mal e não do lado bom. Olha, presta atenção nisso, porque senão você vai entrar em depressão, vazio existencial, angústia, etc. Mas qual é o antídoto a todo este mal-estar que a divulgação só de crimes e horrores nos cercam? Então, qual é o antídoto? Como é que nós podemos colocar um antídoto bom a tudo isso? O antídoto é o tema do programa de hoje. Precisamos enxergar o bem. Então esse é um antídoto. Não só o mal, não só o crime, não só o horror, mas o bem também. Se você é religioso, religiosa, enxergue Deus na sua vida e no cotidiano. Se você é religioso, religiosa, veja Deus na sua vida, no cotidiano. Se você é ateísta ou agnóstico, agnóstica, enxergue o bem na sua vida e no cotidiano. Então, enxergue outro lado, enxergue o lado do bem, porque aí você fica num equilíbrio, não fica só pendendo para os horrores. Isso gera depressão, mas é claro. O bem está nas forças construtivas do cosmos, olha aí. O bem está nas forças construtivas do cosmos. E o mal está nas forças destrutivas dos cosmos. O mal está nas forças destrutivas do cosmos. Enxergar o bem é ver as boas ações dos amigos, familiares e até estranhos. Tinha uma série que vinha dos Estados Unidos, né, que mostrava que muitas vezes uma pessoa fazendo uma bondade é como se fosse um anjo agindo aqui. E tudo isso é o lado do bem, que deve ser visto, deve ser reconhecido também. Enxergar o bem é observar todo esse universo feito pela grande força construtiva. Agora, tudo com muito equilíbrio. Vamos lá. Enxergar o bem é também enxergar a força da pessoa se voltar para o bem. Aquele momento que as religiões chamam de conversão. Aquele momento que a pessoa se convence, não, mas eu preciso voltar minha vida para o bem, para o amor, para as coisas construtivas. Então, a religião chamava de conversão. E a conversão mais linda, né, de todas, né, é a conversão de Paulo, né, que antes se chamava Saulo. Como aconteceu com Paulo de Tarso, né, que era um soldado e perseguia os cristãos, matava os cristãos. Naquela época, perseguir não era só correr atrás, era matar, né? Na estrada para Damasco, Saulo, como se chamava antes, ele teve uma visão de Jesus que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo então perguntou para aquela voz, né? Quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem persegues. Bom, levou um susto tão grande que Saulo caiu do cavalo e ficou temporariamente cego. Cego no sentido, eu não quero enxergar, eu não quero ver. Puxa, que horror que eu fiz, eu matava cristãos. E olha aí, eis que surge Jesus diante de mim. Claro, por um momento, é um momento de tontura, é um momento de muita vergonha, culpa. Caiu do cavalo, ficou cego, não quis ver, né? Este foi o momento da conversão de Saulo. E a partir de então, ele passou a se chamar Paulo. Que coisa linda, né, o que aconteceu. Só que aí você pode dizer assim,
Aí alguns podem dizer, mas isso aconteceu há muito tempo, André. Isso aí é coisa antiga, né? E o mundo já não é mais assim. Não, não tem mais isso. Não, isso existe diariamente. O milagre existe diariamente na sua vida. Olha aí, o fato de você respirar. Olha aí, o fato de você estar vivo. Olha aí, o fato de você estar aqui vivo no planeta já é um milagre. Então, observe isso. Não é que o milagre aconteceu no passado e não acontece mais. Não, nós é que não enxergamos mais, porque a mídia nos doutrinou a só ver coisa ruim. Então, mesmo que você esteja diante de uma coisa boa, você não enxerga. Não é? Tem um anjo diante de você, você não vê. Nós não vemos, porque nós somos condicionados, é só enxergar. Então, quando a gente vê outra pessoa na rua, é um bandido pra gente, na cabeça da gente. Por quê? Fomos doutrinados para ver isso. Não tem bandido? Tem. Mas na mente da gente fica essa doutrinação da grande mídia e atualmente das mídias sociais. Ao que eu digo, né? A conversão e o milagre acontecem no dia a dia, no cotidiano. Estão aí diante dos nossos olhos, mas nós não enxergamos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, enxergue. Então, nós precisamos desenvolver essa nova visão, porque nós somos condicionados à visão antiga. Nós estamos condicionados a ver tudo de ruim, tudo do mal, e não enxergamos o bem. Por quê? Porque nós somos condicionados para isso. Basta olharmos para o bem e não só para o mal. Claro que não vamos tirar os olhos do mal e dizer assim, não, o mal não existe. Ele existe. Ele existe. Ele está na nossa condição humana, ele está na nossa existência, ele existe. Ele não é. Mas isso a gente deixa mais para frente. Mas precisamos olhar com uma visão mais nuançada, mais equilibrada, porque senão a gente não vê isso. Nós ficamos nessas visões muito extremadas, né? As pessoas não são nem 100% boas, mas também não são 100% más. Então isso que nós precisamos perceber. Porque nós procuramos nas pessoas a pessoa 100% boa e nem nós somos. Nem você que me ouve é. Você não é 100% bom. Ah não, André, eu sou. Olha, isso é muito narcisismo. Isso é muito narcisismo. A condição humana não é essa. Isso é muito narcisismo. Só um narcisista pensa assim. A pessoa precisa passar por feridas narcísicas. Ela precisa descobrir que ela também tem problemas, que ela também tem um mal dentro dela, por mais que isso seja doloroso enxergarmos, nós precisamos enxergar. Como é que nós vamos vencer esse mal que está dentro de nós? Como é que nós vamos nos aprimorar se nós não vemos os nossos problemas, se não enxergamos os nossos problemas? Então é o seguinte, se olharmos o mundo e as pessoas desta forma extremada, nós vamos enxergar o seguinte, de 100% bom para 100% más. Viveremos nos extremos, né? Na bipolaridade, na visão radical. Então, vamos colocar isso aqui em prática. Você conhece uma pessoa, um grande amigo, etc, etc, etc. Aí, imagina que essa pessoa é maravilhosa, só tem o bem, só tem alegria, parari, parará, parará. Imagina, isso é chamado em psicanálise de idealização, que seja 100% boa, essa pessoa que você acabou de conhecer. Aí a primeira derrapada que ela dá, o primeiro escorregão que ela dá e que mostra que não é aquele 100% bom, você vai para outro extremo, então é 100% mal, não quero mais contato. Percebe? A gente vai de um polo ao outro. E conosco também. Por isso que a gente vive nessa bipolaridade. Olha, bipolaridade, vai de um polo ao outro. Então a gente fica de um polo ao outro. Também conosco, porque nós ficamos imaginando, somos ótimos, lindos e maravilhosos. Aí de repente vemos algum problema em nós, aí, não, então eu sou horroroso, eu não me aceito.
Então vamos sair dessa bipolaridade e vamos ver as coisas de uma forma mais equilibrada. Então aquela pessoa que você achava que era 100% boa, o máximo, aquela coisa toda, passa a ser 100% mal, você não quer mais contato. Então vamos para o equilíbrio. E como é que chegamos nesse equilíbrio? Eu vou dar uma sugestão aqui. Então começamos a buscar olhar as pessoas de forma idealizada, ou seja, 100% boas. Então, conheci uma pessoa, tenho uma nova amizade, já imagino isso, idealização, né? 100% boa. Qualquer decepção que temos com essa pessoa, já vamos para o outro extremo e achamos que ela é 100% má. Eu sabia, eu estava desconfiado de alguma coisa, eu percebia alguma coisa, tinha alguma coisa errada. Pronto, mas é claro que tem, sempre tem. Ninguém é 100% bom, mas também não é 100% mal. Entende? É uma nuance disso. Aprende a ver dessa forma. Porque senão a gente vai ficar vivendo nessa bipolaridade. Porque veja bem, não é só o indivíduo na atualidade que é bipolar, é a nossa sociedade, a nossa visão de mundo. Percebe? Então você está num polo, acha que quem está no outro é do mal e você é do bem. Não é assim. Por esse motivo, precisamos enxergar as pessoas de forma mais equilibrada, mais nuançada. Enxergar as nuances, tá? Como as pessoas são boas e más ao mesmo tempo, então vamos explicar isso aqui. A condição humana é ter o bem e o mal. Por isso que tem aquela alegoria bíblica no Gênesis, que comeu do fruto do bem e do mal. A partir daí, a condição humana passou a ser bem e mal. Essa é a nossa condição humana, a condição de todos nós. Nós buscamos a perfeição? Tá bom, buscamos, mas não somos perfeitos. A divindade é perfeita? Sim. Nós somos perfeitos? Não. Mas podemos buscar a perfeição? Sim, mas é uma busca. Ok? As pessoas boas. Então, quando tem uma pessoa boa, ela é 60% boa, 70% boa, 80% boa. E isso implica que ela seja 40% má, 30% má, 20% má. Então isso é uma pessoa boa. Ela é boa em tudo? Não. Ela só fez o bem na vida? Infelizmente não. Infelizmente não. Errou muito. Vejam a história de Davi. Deus amava Davi, mas Davi errou muito na vida. Veja a história. E veja a história de qualquer um. Poxa, a pessoa fez o bem, fez, mas também pisou na bola, também fez muita coisa ruim. E essa é a nossa história. Suporte ver isso em você. Nós precisamos suportar as feridas narcísicas. Nós não somos 100% bons. Então veja também a problemática em você, mas com muito equilíbrio. E eu diria mais do que isso, com muito amor. Então amar o outro e amar a si mesmo, com muito amor. Por exemplo, enquanto que as pessoas más são 60%, 70%, 80% más e 40%, 30% ou 30% ou 20% boas. Percebe? É uma nuance. Todos nós somos bons e maus. Alguns buscam ser cada vez melhores? Buscam. E vão melhorando essa porcentagem, né, no bem. Outros não estão nem aí e tem, por exemplo, sociopata, psicopata, as pessoas com perversidade e que não estão nem aí para ser bom de fato, né? Porque tem muita gente que é bom na máscara, né? É sepulcro caiado, vamos chamar assim, né? É hipócrita, né? Então tem gente que é tão boazinha na máscara, você vai ver a ação dela, você cai de costas. Então não é isso, não é na máscara, é na ação. Como é que é a ação dessa pessoa? Assim, não vamos de um extremo ao outro nas amizades e até conosco. Então é o seguinte, vamos aprender, todos nós, eu também estou inserido nisso, né? Vamos aprender todos nós a olhar com equilíbrio. Olhar que essa pessoa que eu conheci agora
Tem os seus aspectos bons? Tem. E eu desenvolvi uma amizade porque vi os aspectos bons? Perfeito, é isso mesmo. Mas tem os seus problemas? Tem. Claro que, dependendo do problema, inviabiliza qualquer amizade. Tudo bem, concordo. Mas não se assuste, porque essa pessoa pode ser 60% bem e 40% mal, ou o contrário. 60% do mal, 40% do bem. Vamos ver as nuances, vamos ver a realidade humana, vamos lembrar daquela alegoria do Gênesis. Comeu do fruto do bem e do mal. É isso, a nossa condição humana é bem e mal, infelizmente. Ou você não acha que eu particularmente não preferia ser um anjo de luz e só ter o bem na vida? Claro que eu preferia, mas devo reconhecer o meu mal também. E cada um de nós precisa fazer isso. Então, claro, que a gente preferia ser um anjo de luz e só ter um bem na vida. Claro, muitos, né? Tem outros que não, mas muitos prefeririam. Mas não, veja o seu lado mal também, mas olha, com muito amor. Veja o lado mal do outro também, com muito amor. Então precisamos reconhecer a problemática humana com muito amor, pelos outros e por nós mesmos. Esse é o perdão. Perdoando os outros e nos perdoando. Isso é o perdão. Ou seja, com este equilíbrio, conseguimos enxergar o bem nas pessoas e em nós mesmos. E saímos da bipolaridade, do radicalismo. Nós somos bipolar. Não é individualmente apenas que existe a bipolaridade, é na sociedade. É uma sociedade bipolar, que enxerga 100% bom, 100% mal, como filme de Hollywood dos anos 30. Os personagens bons eram 100% bons, os personagens maus eram 100% maus. Como novela mexicana. Né? Ou é 100% bom ou 100% mal. Não é, essa não é a realidade. Então existem pessoas até muito sedutoras, muito alegres, muito envolventes, que são muito más, que são psicopatas. E existem aquelas pessoas, às vezes, meio carrancudas, mal-humoradas, mas é boa gente. Você entende? Como é nuançada a coisa, e não dá para ficar nessas categorias 100% bom, 100% mal, que são categorias, e isso eu vou explicar depois, borderline, mas eu explico depois. Então, assim, conseguiremos enxergar o bem nas pessoas, no mundo e em nós mesmos. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido bom para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. E sempre agora, em um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Excelente semana para você, até a semana que vem.